Olá, bom dia, bem-vindos ao Teorias para a Saúde. Sou o Dr. Carlos Alves, médico ortopedista. Eu sou a Sheila Vieira, nutricionista e engenheira de alimentos. E hoje a gente tem o prazer aqui de estar com o Dr. Otávio, que foi um ilustre encontro aí no lugar apropriado e que tem um grande conhecimento aí do organismo humano. É um prazer aqui estar com o senhor. Doutor Otávio, eu gostaria que o senhor se apresentasse, falasse da sua formação, o que você acredita aí em todas as suas especialidades. Por favor, bem-vindo ao Teorias para a Saúde. Bom, meu nome é Otávio Luiz Fonseca, sou formado desde 1989, né, já estou aí na pista há 36 anos. Sou especialista em ortodontia, ortopedia funcional dos maxilares, implantodontia, né, dentro da área da odontologia e também em radiologia, também dentro da área da odontologia. Sou especialista em terapia neural e tenho outras formações, assim, que não... com o título, né? Gosto muito da parte de nutrição, também a gente vai acompanhando isso, eu acho que é bem bacana, justamente para tentar entender um pouco, né, desse corpo fantástico, né, que é o nosso corpo, né, tanto na parte fisiológica, né, como na parte anatômica, e obviamente para poder levar para os nossos pacientes, né, o que a gente pode fazer de melhor. Essa é a intenção. Sim. Maravilhoso. Então, que bom, doutor, que você veio aqui no nosso podcast, né? Então, hoje a gente vai falar, então, de saúde bucal e a qualidade de vida. Então, quando a gente fala de saúde no geral, a gente não pode esquecer da parte bucal, né? É muito importante. Então, doutor, conta pra gente um pouquinho, né? A gente, para quem é leigo, né? Mas a saúde bucal, ela vai muito mais além do que só escovar o dente, não é mesmo, doutor? Exatamente, né? O ato de escovar o dente é o ato da prevenção diária que nós devemos fazer, né? Como é o ato de tomar o banho, apesar que tem alguém que não gosta muito, né? Mas tudo bem, né? É brincadeira à parte. Então, esse é o ato preventivo diário, né? Escovar o dente, a utilização de fio dental, enfim. Mas, obviamente, também nós temos como devemos passar pelo médico. O dentista também tem que ser visitado a cada 6 meses, porque existem situações que mesmo que você faça uma boa higiene bucal, você não consegue resolver só com uma escovação de fio dental. Tá? Um exemplo, você dificilmente vai conseguir remover 100% da placa bacteriana numa escovação feita em casa, né? Você está lá escovando o dente, enfim. Geralmente a gente escova o dente em 3 ou 5 minutos, né? Isso é o máximo que a gente pergunta em média para os nossos pacientes, né? Uma escovação completa ela deveria durar em torno de 15 minutos, Não, né? acredito. Nossa, sério mesmo? 15 minutos? Exatamente. Eu acredito que ninguém faça isso, Não né? faz. Não, É muito difícil, complicado. é muito tempo, né? Muito tempo. Mas assim, é um cuidado com a saúde, né? Sim. Então, Não, mas existem outros recursos, né? As escovas elétricas, ultrassônicas ajudam muito, né? Eu tenho uma dúvida dessas escovas elétricas, doutor. Eu sempre fui assim, será que ela é muito melhor do que as escovas mecânicas que a gente utiliza, né? Fazendo a nossa força. Tem diferença? Tem diferença, né? Elas são melhores, né? Eu não sei o que é muito, né? Mas elas são melhores sim. Tá. E eu recomendo, né? Para quem tiver a condição. E hoje elas estão custos assim bem mais em conta, né? Do que era no passado, né? Você encontra escovas de qualidade, com bons recursos, através de 200, 250 reais. Existem umas que são mais assim, modelos mais eficientes. Mas enfim, são mais cheios de recursos e tal. Mas essa de 250, ela pode sim. Principalmente as ultrassônicas, né? Nós temos basicamente 2 tipos. A que faz o giratório, que é mais mecânica, e a por vibração, que é ela tem a vibração ultrassônica, que eu acredito ser melhor para os pacientes. Eu já utilizei as duas e dou preferência realmente para a vibratória. e você analisa assim, por exemplo, uma diminuição na incidência de cáries para quem usa esse tipo de escova? Tem algum estudo mais específico, assim, para mostrar a eficiência delas? Ou assim, as pessoas mesmo acreditam que vai funcionar e acaba sendo funcional? Existe sim trabalhos que mostram a eficiência dessas escovas mecânicas ou ultrassônicas, tá? Isso existe, ela tem realmente uma remoção mais eficiente, principalmente porque devido ao fato de você ter
ação mecânica ou ultrassônica, e nós não fazemos aquela escovação criteriosa, com calma, por quadrante, enfim, como você faz com o ultrassônico, como ela remove mais a placa, então essa escovação que você faz aí de 3 a 5 minutos, que é a grande média, né? Então ela ajuda sim, melhora sim a condição que você se referiu, não só a condição da doença cárie, mas também a da gengivite, a remoção de placa, né? Evitando isso. Então existe estudo sim que mostra essa situação. Bacana, bem bacana. Eu realmente não tinha essa noção, sempre usei escovação mecânica mesmo, assim, e é interessante, né, pra gente melhorar também, porque tudo começa pela boca, né? Existe um jargão popular que fala, né? Que a saúde começa pela boca. Outro dado interessante é que quando você faz de forma mecânica, aí depende de cada um. Às vezes a pessoa coloca uma força exagerada. Tá? Não, porque eu vou fazer uma esfregação que vai ter uma eficiência maior. Então vai aqui uma dica, né, para você que está em casa aí nos ouvindo. Não é a força que faz, sim o movimento, a técnica correta e a quantidade de vezes que você faz aquele movimento. Tá entendendo? Que a placa bacteriana é uma coisa meio pegajosa mesmo. Certo? Então você tem que ter paciência e fazer movimentos, persistir nos movimentos, né? E sem força, porque não é força. Outra dica também acho bem interessante, já que estamos no assunto de escovas, a escova, eu vou comprar uma escova mais dura, que vai fazer a remoção melhor da placa bacteriana e dos restos alimentares. É outro mito, né? Então a escova, quanto mais macia, ela é melhor, porque ela não só vai remover, né, se você fizer a técnica correta, mas também vai preservar o quê? A gengiva, a questão do colo do dente, quando o dente já está exposto, para evitar desgastes e assim por diante. Então, recomendação, né, nas escovas manuais, sem muita força, escovas macias é o que eu recomendo. Se for possível, dentro da possibilidade de cada um, né, comprar as escovas que são elétricas, que ajudam melhor nessa remoção. Ótima informação mesmo. Uma dica bem legal para todo mundo. Sim, com certeza. Eu comprava normalmente a escova macia, mas por conta da gengiva mesmo, que às vezes poderia machucar se aquelas mais duras, né? Então, era uma teoria na minha cabeça, mas agora virou uma bom saber, a gente vai evoluindo, né? Assim, né? Desse jeito mesmo. Exatamente, legal. Em relação à escova ainda, assim, você fala muito dos movimentos corretos, mas eu lembro que quando me ensinaram a escovar os dentes, eu tinha tipo 3, 4 anos de idade. E será que as pessoas não desaprendem a como acontece a escovação, se elas não são orientadas de uma forma correta e repetida, aliás, né? Porque a rotina vai causando nossos problemas de saúde, né? Sim. E a técnica correta, pelo que eu me lembro, além de fazer uma elevação e diminuição em todos os dentes, depois tinha que fazer voltinhas, né? Essa daí que é a técnica correta mesmo. Na realidade a técnica da bolinha e tal é para infância, né? Vamos entender, né? Você não vai pegar uma criança de 4, 5 anos de idade e falar para fazer movimentos no sentido da coroa, né? Movimentos que deve ser pelo menos 20 repetições a cada grupo de 2 dentes, fazer por quadrante, você começa por um quadrante, vem vagarosamente pelo lado de fora, volta pelo lado de dentro, começa embaixo, porque quando você faz dessa forma, você não esquece de escovar nada. E é comum essa situação também, por incrível que pareça. Né? Nos 3 minutos que a gente gasta para escovar os dentes, ou 5 minutos que seja, é incrível. Eu tinha uma falha, vou falar um pouquinho de mim aqui para não eu sempre deixava de escovar de forma adequada o meu quadrante do lado direito superior. Mas por que você sabe disso? Porque começava a formar cálculo, né? O tártaro, que vai formar em todos nós, né? Com maior incidência ou não, mas vai formar na região molar superior. E eu ficava, mas por que será, né? Lógico, né? Aí comecei a prestar atenção que eu esqueci ou passava de forma muito rápida essa escovação do lado do quadrante superior do lado direito. Então, você tem que fazer o movimento né, fazer o movimento no sentido da coroa do dente, né, de cima para baixo. Você vai fazer todo o quadrante superior direito, vem para o superior esquerdo, volta por dentro, né, superior esquerdo, e depois você vai para o lado inferior, fazendo o quadrante inferior direito, por fora e volta por dentro. E depois você faz a escovação na superfície oclusal, na superfície de cima dos dentes, né?
Outra questão que você me pergunta, e o fio dental usa antes ou depois? Você pode usar antes ou depois, não vejo muita diferença desde que sabe usar, ou usar com a técnica. Eu prefiro até usar antes para poder já fazer uma pré-higienização entre os dentes, que a escova não remove, tá certo? E vai ter acúmulo de alimentos ali, né? Outro dia eu vi alguém falando, até alguém que faz palestras, né? Enfim, não vou citar o nome, que não tem interesse nisso, falando que não tem necessidade de usar a escova ou usar o fio dental. Eu fiquei pensando. Ai, meu Deus. Fiquei pensando. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho então sobre isso. São algumas teorias que talvez não são boas, né? Vamos falar sobre isso. Também achei. Vamos entender. Né? Vamos lá. Temos aqui uma nutricionista, ela vai me ajudar, né? Ela deve ter, assim, esse know-how com relação à rotina diária dela. Hoje, existe algum alimento que a gente compra lá no supermercado, enfim, que não tenha uma quantidade de açúcar ou que não tenha carboidrato? Isso é muito incomum, né? É muito, até porque ó, se a gente coloca frutas de manhã, né? São carboidratos maravilhosos, bons, aliados a fibras, mas ele tem carboidrato. Ou seja, vai ter glicose, que é a frutose, no caso, né? A glicose da fruta, mas vai ter glicose ali. Então, você tá deixando a sua boquinha ali com substratos para a bactéria sobreviver, com certeza. Tá dando a comidinha para a bactéria. Pronto, exatamente. Isso. Então, velho, você dá comidinha para a bactéria, ela se multiplica, né? Sim. Então, ela cresce também, né? Sim. Bactérias, e ó, vou contar para você, a quantidade de bicho que a gente tem na boca é uma coisa de doido, sabe? Ai. De bactérias, enfim. Imagino mesmo. Não, é uma das cavidades que mais tem bactéria no nosso corpo, é a boca, né? Então, aí você dá essa alimento. Tudo bem. Aí você não remove essas bactérias, né? Porque qual que é a escovação? Não é você remover os restos alimentares. É você remover bactérias também. Sim. Porque elas se multiplicam muito rapidamente. Sim. Então, por isso que você faz 3 escovações por dia, em média. Porque nas 3, em média, a gente faz mais ou menos uma, né? Quando você faz 3, né? Tá? Então, é por isso que a gente pede 3 ou 4. 3, né? Vale uma. Vai valer uma. Exatamente, esse é o raciocínio, entendeu? Então, eu achei um raciocínio um pouco estranho, né? E pelo tipo, né? Porque a bactéria, se ela começa também a se multiplicar, etc e tal, ela vai se aderir à superfície do dente. Se você não remove essa placa bacteriana, ele vai ser calcificado, então vai virar o quê? Um cálculo salivar ou tártaro, como é conhecido. Então você começa a ter num período de médio prazo problemas. Eu me lembro que na faculdade nós tínhamos um professor de periodontia, vou contar um pouquinho de história para vocês, que ele era meio doidão, sabe? Doidão assim, um cara muito centrado na odontologia, amava a odontologia demais até, eu acho. E ele ficou 45 dias sem escovar os dentes. Para ver o que acontecia. Ele foi fazer uma experiência. Exatamente. Eu entendi, lógico que cada um é cada um. Existem fatores intrínsecos, cada um é de um jeito, né? E, obviamente, as reações são individuais. Mas, na média, você precisa ver como é que ficou. Ele fotografou na época, a gente tinha poucos recursos de imagem, eu estou falando de coisa de 40 anos atrás, enfim. E era pouco de recurso de imagem, enfim. E ele comentou, ele fez lá um comentário a respeito e realmente ficou com problemas de gengivite, etc e tal. Até cárie, não me lembro se teve algum problema mais sério, mas acredito que não. Porque a cárie também é outra doença que depende de alguns fatores, não só da presença da bactéria e do açúcar, né? Então, enfim. Então, foi interessante nesse sentido. Então, nós temos que ter esse cuidado, né? Nós estávamos falando um pouquinho antes aqui eu acho muito interessante o que está acontecendo, né? Essas informações chegando, e ter um pouquinho de filtro. Né? Ou, certeza. na pior das hipóteses, né? Se uma pessoa fala de uma forma e outra de outra, vamos confrontar na nossa mente ou procurar uma orientação sobre essas coisas, né? Eu acho que isso é válido. Toda informação é válida, mesmo as ruins, né? Porque se você tem uma informação ruim e sabe que ela é ruim, nunca mais você usa aquilo, né? É a teoria da Terra plana, né? Quando surgiu a internet, aí todo mundo ficou discutindo, pronto, agora já pararam ali e viram que tem satélite fazendo as coisas aí, né? Então, exatamente. É bem interessante. Assim, o senhor comentou sobre outros fatores aí em relação à cárie. E eu já ouvi falar que, assim, uma é hipovitaminose D, que é uma área que você tem bastante conhecimento, essa parte de suplementação para fazer as cirurgias que o senhor costuma fazer. Hipovitaminose D, ATM, que poderia também provocar ali possíveis fraturas que poderia penetrar a bactéria dentro e formar cárie. São teorias que eu já ouvi aí de dentista em relação a isso, assim.
Mas a base mesmo, fisiopatológica ali de desenvolvimento de cáries, ela é mais envolvida no quê? No açúcar mesmo? Ou a proteína da carne animal também está associada quando ela fica os fiapos no meio do dente? Toda aquela bactéria que tem que degradar aquela proteína que costumam ser bactérias mais necrófitas, né, que destroem ali, elas também ajudam nessa proliferação da cárie. E, assim, só pra gente, quando a gente bebe água e leva essa bactéria para dentro do nosso intestino, ele pode, hoje a gente fala muito de microbiota, né? Ela pode ali tomar conta da microbiota e através disso trazer doenças? Sim. Vamos organizar o raciocínio para quem está nos ouvindo. Vamos lá um pouquinho de cárie, tá? Existem três fatores, vamos lá. Primeiro, tempo. Segundo, hospedeiro. Terceiro, alimentação ou nutrição. Tá? São os substratos que você dá para ele. Tá? São os três fatores principais que você pode submeter alguém à cárie, à doença cárie. Tá? O hospedeiro está relacionado à capacidade dele de lidar com uma situação, né? Então, de se autorregular naquele ambiente e de autocura, né? Porque, vamos entender, a cárie começa com uma descalcificação do dente, geralmente aquela manchinha branca, tá bem? E o nosso corpo tem a capacidade de calcificar novamente. Nós temos fatores na saliva que são fatores que ajudam nesse processo de calcificação. Interessante isso, porque senão a humanidade não teria dente há muitos anos. Né? Imagina 10 mil anos atrás como era. É uma reparação do corpo, né? Exatamente, muito bacana isso. Tá, ok, então cárie basicamente é isso. ATM. Vamos entender, porque tudo que acontece aqui nesse departamento de dor de cabeça frequente relacionado à ATM é culpa da ATM. Então, vamos dividir. Né? A ATM tem duas situações, né? Problemas que acontecem dentro dela, intracapsular, e fora dela, extracapsular, tá bem? Por exemplo, se você desenvolve o bruxismo, o bruxismo é um problema, não é um problema, é uma resposta fisiológica que ela inicia aqui, no sistema nervoso central, e se manifesta aqui, tá bem? Tá? Então, qual é o perfil daquela pessoa que range os dentes? Geralmente é uma pessoa mais preocupada, perfeccionista, né? Sabe, você está entendendo? Esse é o perfil. Então, ele está preocupado com aquilo, tem que resolver isso, enfim, né? Esse é o perfil. E hoje nós vivemos numa humanidade que parece que está todo mundo meio, né? Tá todo mundo assim, né? Ansioso, tá. Então esse aumento de ansiedade é o primeiro fator que vai fazer você desenvolver o bruxismo, que é uma resposta fisiológica. Não Vamos sabia. Entender? Ótimo. Legal essa informação. Então, como resposta biológica? E afeta o quê? Primeira coisa vai ter o quê? Uma contração muscular mais potente, né? Você vai fazer o ranger dos dentes, que pode ter fatores que pode ter aumento a intensidade ou não desse ranger dos dentes, e pode provocar um problema na sua TM, por compressão de disco, vamos dizer assim, ok? Fator número 1. Então, fatores extrabucais. Claro. E fatores extracapsulares. E os intracapsulares, que são referentes ali à própria ATM, né? Você pode colocar um deslocamento de disco, alguma coisa nesse sentido. Você faz esse tipo de cirurgia, não sei se fala cirurgia, doutor, é isso? Para recaptura do disco? Isso. Não faço. Tá. Né? E eu estou extremamente não a favor, para dizer que sou contra. Tá bom. Sou extremamente... Bom você falar, bom você falar. Eu acho que mexer na TM é só por fratura ou quando você tem uma anquilose. Tá? Por exemplo, o osso grudou, explicando o que é anquilose. Um osso gruda um no outro, né? Porque a mandíbula se movimenta, por algum motivo grudou ali, alguma doença, enfim. Né? Existe trabalho feito pelo professor Sato que mostram côndilos das mandíbulas, né? Que é aquela parte superior que articula com o crânio, com 50% de reabsorção, e você tirou a compressão da TM, e por incrível que pareça, houve neoformação óssea no local. Então, a ATM é uma articulação... Tem várias contraindicações aí, né, envolvidas. Né? Vou chegar nelas já que é pouquinho. Por isso que eu acho que fazer a cirurgia para recaptura de disco, do meu ponto de vista, é muito complexa. E já vou explicar por quê, no meu ponto de vista. Tá? Então você consegue, tirando a compressão, dar uma vida para aquele paciente sem cirurgia da ATM. Tá bem? É a primeira coisa que eu faria. Né? Aquela história de o pneu murchou,
Vamos encher o pneu primeiro, para ver se existe algum furo ou não. Se encher o pneu não murchou novamente, Tá ótimo. Não é invasivo, custo baixíssimo de tratamento, tá certo? Não vai ter problemas pós-operatórios. Então vamos falar um pouquinho das cirurgias de ATM que eu já vi. Né? Não sei se todas são assim, obviamente. Primeiro, é uma articulação extremamente complexa, apesar de estar aqui muito próximo, enfim. Eu acredito que é a articulação mais complexa que tem no nosso corpo. Não conheço bem as outras articulações, mas conheço um pouquinho de ATM, então vou falar sobre ela. Quando você faz a cirurgia, se você não tirar o fator principal, que é a compressão do disco, você recapturou o disco. Se você não tirar a compressão, por exemplo, a falta de dentes, algum problema que o paciente pode ter, ou seja, você não diminuir essa compressão através do trabalho de fechamento, durante o fechamento da boca, o que vai acontecer com o disco? Vai soltar de novo, ou vai perfurar. Você está entendendo? Porque ele vai continuar com compressão. Esse é o ponto número 1. E das cirurgias que eu já vi de ATM, eu não vi assim um pós-operatório que fosse muito melhor do que você fazer a descompressão através de próteses, enfim. Aí eu não vou entrar no médico, senão a gente vai se estender aqui por mais ou menos 3 meses. Entendeu? Mas tudo bem. O raciocínio é, vamos tirar a compressão da ATM, da articulação temporomandibular. E eu tenho feito esse tipo de trabalho e consigo resultados satisfatórios, bacanas, o paciente volta a viver normal. Lógico, ele vai ter alguma situação, né, mais tensional ali, algum momento que ele pode ter uma dor naquele local. Né? Eu acredito que quando você opera um joelho de um paciente, ele não vai ser um atleta de performance, ele vai ter as suas limitações, mas eu acredito que ele viva normal. Então, é o mesmo raciocínio que eu utilizo. Então, e sem o tratamento cirúrgico. E a vantagem para o paciente, outra vantagem, né, de você não criar uma possibilidade que é irreversível, que colocou o bisturi aqui, não tem reversão, né? Que é irreversível, é de que o custo, né? Uma cirurgia de ATM hoje, né? Não vou falar, podemos falar em valores aqui? Claro. Tá, nós estamos aqui na faixa. Fazer o que você quiser, que tal falar o que você quiser. Então, as pessoas pedem 100, 120 mil reais. Quem é que tem condição para fazer uma cirurgia dessa? Não dá, gente. Bom, então, eu estou falando da minha opinião, dentro do meu conhecimento, da minha prática clínica, daquilo que eu faço no meu dia a dia. Tá? Esse é o motivo. Não estou falando que quem faça está errado e etc e tal. Estou dando os meus motivos. Claro, não, mas foi ótimo porque a gente já também entendeu que tem eu particularmente, né, é uma questão minha. Tudo que for menos invasivo para o corpo, se não tiver outra opção, aí ok, aí você vai no invasivo, né, que é a parte de operação. Mas se puder fazer um tratamento menos invasivo e tiver uma resposta legal, ótimo. Sim. Naquela organização de raciocínio que eu falei para você, vamos falar um pouquinho então das bactérias da boca, o que elas podem fazer dentro do sistema digestivo. Né? Se você tem uma saúde normal, nós precisamos delas, vamos entender, tá? Nosso corpo é mais bactéria do que células. Sim. Tá? Então vamos lá. Então, se você remover todas as bactérias da boca ou do seu corpo, nosso corpo, acredito que não existiria. Tá? Então, dentro dessa condição normal, sem problema, se você vai durante o alimento, você vai levar bactérias. E nosso sistema digestivo é cheio de bactérias boas. Doutora, mas e aí? Quando você tem uma infecção, uma gengivite, uma periodontite, o que está ali? Essas bactérias que estão ali já não são as bactérias boazinhas, são as bactérias do mal, vamos chamar assim. Aí sim, quando você faz a ingestão dessas bactérias durante o processo mastigatório e, obviamente, a ingestão de alimentos, vocês têm sim problemas que você pode causar, doenças que você pode desenvolver ou iniciar ou predispor dentro do sistema digestivo, tá bem? Então, o raciocínio é bem esse, né? De que a mudança na microbiota vai acontecer se você tiver essas doenças, se você não tiver o cuidado e você tiver um aumento exagerado. Outra questão que nós temos que entender, e essa é bem para o público, quando você tem um estado de doença, as bactérias que estão ali são as bactérias ruinzinhas, as do mal, e elas são mais fortes que as bactérias do bem. Então, quem vai sobressair? Esse tipo de bactéria. Que vão fazer o quê? E elas são mais competitivas, porque há uma competição entre elas também. A competição existe em todos os organismos vivos. Tá? Então, quando você tem essa competição e fica as bactérias do mal e elas provocam essa doença, você tem que fazer um tratamento, você tem que voltar a esse equilíbrio, né, das bactérias, porque as bactérias do mal elas sempre vão existir.
Que por isso que eu volto, né? Vou voltar um pouquinho na escovação. Quando eu vi, né, esse cidadão aí falar sobre, você não precisa escovar o dente, eu não escovo o dente, eu disse, desculpa. Pode ser que para ele, dentro da condição intrínseca dele, pode ser, né, que não faça nenhum mal, o que eu não acredito 100%. A gente precisa avaliar isso de outras formas, inclusive dentro dessa questão da microbiota intestinal. Então nós temos que tomar cuidado com essas coisas que a gente ouve. E sim, se você tem algum problema de doença bucal, isso pode impactar, sim, no seu sistema digestivo como um todo. Sim. Respondeu isso? Respondeu, Ótimo, excelente. Isso daí é importante, porque é aquilo lá, saúde começa pela boca, né? O que se alimenta, o alimento que você consome. Sim. Então, aí já tem uma resposta de um odontista aí que tá afirmando que esses problemas bucais, elas podem gerar outras doenças do seu organismo. Isso é muito importante. Não, esse é só o começo, né? Outras doenças. Sim, é verdade. Você pode, por exemplo, paciente que tem problemas periodontal, você pode ter doenças relacionadas à cardiopatia, doença do sistema nervoso central, né? Com a migração dessas bactérias, né? A endocardite subaguda, por que é subaguda? Ela não provoca sintomatologia. Né? As bactérias vão lá, se alojam nas válvulas do coração e começam a se multiplicar, que é outra coisa que a bactéria faz muito bem, né? Uma virar 2 e 2 virar 1 milhão, né? E rapidinho. A gente pega casos de piortrite grave. Aí, piortrite, para quem não sabe, é a infecção dentro da articulação, tá? Nossa, é um líquido, né? Que se prolifera. Então, e bactérias da boca podem, inclusive, provocar esse tipo de reação. Sim. E os processos inflamatórios na boca, também através da informação para o nosso corpo daquela inflamação, daquele processo naquele local, né, que são as citocinas que são produzidas ali, também pode, eventualmente, provocar alterações em outros lugares do nosso corpo, que é um assunto bem interessante também. Legal. E, doutor, então, fala um pouquinho mais nessa parte de implantodontia e ortodontia que o senhor faz na sua clínica, até para as pessoas também entenderem melhor, né? Quem que precisa desse tipo de tratamento? Em qual situação que os pacientes vão te procurar? Bom, vou começar pela hiperodontia, porque o resumo da ópera é bem mais fácil. Tá bom. A hiperodontia, que é a colocação do implante, né, para substituir um ou mais dentes, é indicado para aqueles pacientes que perderam um ou mais dentes, tá? Então, basicamente é isso, tá? A ortodontia quando você tem, durante o seu desenvolvimento, né, a criança nasceu, ela vai se desenvolver. Alguma alteração nesse desenvolvimento, né, durante esse período que ela está se desenvolvendo, e depois também, mas principalmente durante esse período onde vai estar a dentição formando, a troca de dentição, se houver algum desvio nesse caminho que a gente acha que é normal, aí vai entrar a ortopedia, funcional dos maxilares e o ortodontista, tá bem? E na fase adulta também, tá? Vamos deixar claro, né? Porque se você perder um dente, os vizinhos se movimentam, tá? Então, aí dá para você misturar as especialidades, né? Doutor, eu perdi um dente aqui embaixo, na arcada inferior, no primeiro molar, que é muito comum, porque ele nasce aos 6 anos de idade aproximadamente, e nessa idade a criança não tem muito cuidado. Hoje já melhorou muito isso, mas estou falando no passado, é um dente muito comum, né? E chegava aos 8 anos, estava cariado, naquele tempo não tinha recurso, arrancava, né? Tirava o dente, fazia a extração do dente. Ótimo. O dente movimentou. Doutor, agora eu estou na idade adulta, eu preciso colocar um implante. O dente movimentou, ele ocupou o espaço daquele dente, eu vou colocar um aparelho para criar um tratamento ortodôntico pré-protético, ou seja, eu vou movimentar o dente vizinho, vou colocar o meu implante e vou fazer a minha reabilitação protética nesse implante. Legal. Eu acho que também tem a questão de, quando a gente é criança, pelo menos eu e o Carlos, eu sei que também usou aparelho para corrigir, né, os dentes, né, que às vezes ficam tortinhos. Tem a questão estética, mas tem a questão funcional, correto, doutor? Sim. Bom, vou responder essa pergunta da seguinte forma. Tá. 90% dos pacientes que procuram ortodontia, procuram por questões estéticas. Tá. Que é mais para ficar o dente retinho, certo? Bonitinho. Ótimo, tá? O profissional especialista, é lógico que ele vai atender e buscar atender a queixa principal do paciente. Sim. Tá? Mas eu me preocupo com a questão funcional. Claro. Né? E sempre digo, não sei se você saúde, já me... né? Sim. Saúde.
Não, mas se você me acompanhou lá na Band, eu sempre falo assim, o Lucas faz muito essa pergunta para mim. Ô, Lucas, se eu me preocupar com a função, eu vou ter que me preocupar em colocar o dente na posição correta, deixar ele de forma que ele faça a função dele correta, a função mastigatória, respiração, fala e etc. Então, eu trabalhando para devolver a função para o paciente, a estética eu dou de brinde, entendeu? Legal, Ou seja, porque vai de brinde, é que é isso que acontece. Maravilha. E nessa fase que você falou, né, é muito comum, e acho interessante, porque é uma fase onde o corpo está a pleno vapor na sua reconstrução, na construção, melhor dizendo, tá certo? No processo de desenvolvimento. Sim. Então os processos metabólicos estão assim super ativos, né? E obviamente nesse momento, qualquer coisa que você ative esse processo metabólico ou aproveite, melhor dizendo, essa condição metabólica, o tratamento é muito mais rápido. Entendeu? Tem isso também. Tá? Né? Agora você pega um paciente adulto, né? Você vai conseguir, né? É outra questão. Até quando eu posso fazer o tratamento ortodôntico, né? Tá. Eu falo para o paciente, quando você estiver vivo, respirando, você Tá pode, ótimo. meu querido. Tá valendo. Tá valendo, porque é um processo metabólico que acontece com o estímulo sobre o tecido ósseo, que vai ter reabsorção de um lado e a posição óssea do outro, que é o que faz o dente movimentar. Sim. Então, tranquilo. Mas voltando, obviamente, que sempre que precocemente você melhorar essa condição de desenvolvimento funcional, desenvolvimento procurando a função, você vai conseguir resultados e quanto antes melhor. Sim, eu fiquei acho que uns 2 anos com aparelho fixo, que chama, né? Para corrigir meus dentes que eram um pouquinho encavalados, e aí beleza, ficou tudo certo. Em cima também tinha esse probleminha, daí corrigiu. Mas eu também tinha um problema de questão respiratória, que eu respirava acho que errado pela boca, eu tive que fazer fono na época junto com a parte de aparelhos, né? E o dentista dela mandou bem, né? Porque a minha cantada dela, isso dela foi por causa do sorriso dela. O sorriso lindo. Que bom, que bom, que bom. A ortodontia unindo casais. Eu vou usar o slogan no próximo marketing, né? Pois O meu marketing tá anotando aí, ó. Ortodontia unindo casais. É isso aí. É verdade, o Carlos falou, nossa, seu sorriso é muito bonito. Esse primeiro dia que a gente se conheceu, verdade. 8 anos atrás, tá? 8 anos isso aí, ó, tá vendo? Ai, meu Deus, legal. Muito bom. Eu concordo muito com uma coisa que você falou aí. Eu tava pensando aqui, enquanto você tava desenvolvendo o raciocínio aí, que a articulação, né, da ATM, ela é uma das mais complexas do organismo. Sim. Eu concordo plenamente, assim, eu raciocinando pelo movimento dela, apesar da articulação do ombro, aqui a glenohumeral, ela ser uma articulação complexa por causa da concavidade glenoide e a cabeça do húmero são desproporcionais em tamanho, isso que faz a gente ter esse movimento mais amplo, mas se a gente pensar na função da mastigação e a frequência que ela é realizada e também como isso é importante no dia a dia das pessoas, lógico que a gente tem essa estrutura anatômica, quando você não faz ali uma cirurgia de cabeça e pescoço, a gente não tem tanto como profissional da parte odontológica, né? Mas a quantidade de musculatura para fazer esses movimentos, né, é muito grande. Então eu tava pensando assim, eu acho realmente é extremamente complexa essa articulação. Sim. Viu? E dela, assim, desse bom funcionamento, depende inclusive do próprio equilíbrio da nossa cabeça, né? Quando você tem uma alteração no equilíbrio, você vai ter uma alteração nessa articulação. Sim. Se você tem uma alteração dental, por exemplo, se você tem uma simetria na sua mastigação, você vai provocar um deslocamento mandibular para um lado, né? Enfim, e esse deslocamento vai fazer que você desloque o pescoço e desloque a sua bacia. Nossa. Olha só, então, o corpo nosso é muito complexo, né? Então a gente tem que ter esse entendimento, né? E eu acho que é isso que vocês estão fazendo aqui, que é a integração das especialidades. Eu acho fantástico isso. E as pessoas que estão ouvindo a gente, né? Para entender como funciona o nosso corpo, né? Eu acho bacana. A informação tem que chegar. Sim. Somente informação de qualidade, né? Com certeza, com profissionais bons, que nem o doutor é formado pelo que eu tô vendo aqui na USP, né?
Então, sou formado na cidade de Ponta Grossa, Sim. na Universidade Estadual, né? Aham. Isso já faz É algum no tempinho, Sul? né? No Sul. No Sul, Ponta Grossa. Exatamente. Eu fiquei na USP por um período, a gente fez lá uma residência, né? Num Legal. curso de pós-graduação. Eu fiquei lá quase 5 anos, né? Nossa, Trabalhando, muito entendeu? tempo. É bastante tempo, mas foi no momento de pós-graduação, não foi no momento de graduação. Mas maravilhoso. Foi Mas super bem tá ali no formado, Toronto, aí. Eu sempre fui muito ligado à academia, tá? Aham. Adoro academia porque a informação chega quentinha, né? É, Entendeu? Você senta numa mesa, né? Na mesa do Verdade. boteco com os É colegas, verdade. né? É Não, verdade. você viu aquele artigo? Então você começa. Aí você verdade. começa a discussão É científica, verdade. né? De Muito boteco, que é gostoso. muito legal, né? Muito. Eu tinha um professor que falava assim: você aprende muito dentro do boteco quando você está entre colegas da mesma profissão, Claro, obviamente, claro, né? claro. Então ele falava isso. Então, e era muito. Aí chega fresquinho, né? A notícia chega, né? Full time, né? Eu sempre falei, chega naquele momento que tá. É verdade. É, Que acabou de lançar o artigo lá. Na clínica você recebe essa informação, mas às vezes demora um pouquinho mais, isso né? mesmo. Porque o nosso dia a dia é Corrido, né? Doutor, sabe que agora eu fiquei pensando, vocês estavam falando de mastigação. Isso é uma coisa que eu acho que eu não sei se o dentista também pega no pé do paciente nesse aspecto. Eu tento, né? A parte de mastigação é o início, para nós nutricionistas, da digestão, Sim. né? Perfeito. Então, eu tento falar para os meus pacientes, olha, come com calma, sabe, para triturar bem o seu alimento, porque, coitado, senão o estômago vai receber o alimento ali praticamente in natura. Então, come com uma velocidade, mastiga, sabe? Não come em 3 minutos, que nem muita gente eu vejo fazendo, e que às vezes prejudica um processo digestivo depois, né? Sim, perfeito. Nossa. A nossa recomendação é que você não leve muito bolo alimentar, né? Ao comer, você não coloque muita comida na boca para você ter o controle, né? Perfeito. E fazer pelo menos 30 mastigação. Ah, Tá bem? 30 movimentos. Exatamente, tá Pra bem? mastigar. Comida. Nossa, é tempo, né? Tem. Você sabe quanto Tempo a gente precisa pra cuidar da saúde bucal, né? Conta pra mim. Confessa aqui, o seu almoço, quanto tempo você demora pra almoçar? Hoje em dia eu melhorei muito, né? Mas ainda pego no pé. Isso. Mas eu como mais rápido que ela. Sim, nossa. Mas eu melhorei muito. Porque, assim, teve épocas na minha 10 vida que minutos foi no mais mínimo. corrido. Por exemplo, quando eu fiz a residência, o ortopedista não tem tempo de nada, né? Imagina o hospital. Então, assim, você vai lá... 5 minutos. e vai Eu juro, eu fazendo acho que eu as coisas, almoçava assim. em 5 minutos. Então, na assim, residência. é um momento da vida, né? Depois que a gente fica mais calmo. Mas, Relaxa. assim, infelizmente, o externo ainda determina muito a forma como você se alimenta pelo tempo que você tem que se alimentar, Mas né? não é possível que o pessoal não tenha 30 minutos pra parar Hoje, e comer com calma. hoje eu Não é acho que eu possível. consigo comer em uns 15 minutos. Mas na questão de ter o tempo, é questão de dar prioridade para Pra as isso, coisas. verdade, entendeu? doutor. Concordo Sim. com Entendeu? você. Porque Concordo. na hora do seu almoço, você tem que almoçar. Isso, comer, olhar pra comida. Isso, olhar, curtir a comida, entendeu? Perfeito. Até você pode, né, conversar Ser com um alguém. prazer, né? A coisa Sim. tem que ser prazerosa. Perfeito. Se você estiver em boa companhia, Perfeito, né? perfeito. Ó, ninguém, Ativo parasimpático ali. tá ninguém almoça em má tranquilo, companhia aqui, mas pelo amor de Deus, até Perfeito. comida desses quadrados. Melhor comer em boa companhia sempre, né? Então, isso tem que ser feito com calma. Então, aquilo que você falou de tempo, é uma questão de a gente se enquadrar. O que eu Verdade. vejo hoje é a pessoa vai almoçar, pega o celular. E fica. Isso mesmo, doutor do céu. Então, veja bem, você está comendo. Primeiro, você não consegue nem contar as A vezes que você mastigação, mastigou. não. Segundo, você vai entrar no mesmo ritmo que você está no dedinho, né? Ou Exato. seja, porque é automático, isso é Sim. do ser humano. Sim. Entendeu? Então, quando for comer, calma. Eu sou assim, eu confesso. Alguns dias eu costumo comer com mais calma, sim, tá? Sim. Mas tem dias que, né? Por conta O Douglas lá do marketing fica me perturbando. Ei, vamos gravar, vamos fazer não sei o quê. Aí a Bruna Regina quer que eu faça contrato, planejamento de caso. E eu, né, enfim. Aí eu tenho que comer um pouquinho mais rápido. Mas outra coisa sagrada, isso é sagrado, né? Almocei. Vou pra minha caminha, coloco meu pijaminha e durmo pelo menos 20 minutos. Jura? Isso é sagrado, isso não tem jeito. É bom É sua demais, mas rotina, isso daí eu acho muito benéfico, assim, mesmo. São coisas que foram tiradas da maioria da população ao longo do tempo, né? Porque aquela alcalose pós-prandial
que é aquele dá aquele soninho onde o seu metabolismo tá pleno lá no estômago, daí diminui o fluxo sanguíneo cerebral. Eu não posso fazer Assim, isso. eu acho tão fisiológico, Tão natural. tão né? natural, né? Mas assim... Você já viu o leão fazer uma refeição e sair numa corrida? Não faz, ele fica lá deitadão. Né? Então, eu acho isso bem bacana. É uma coisa que faz muito bem para a saúde. Né? Eu também, né, reverenciando a Dona Alice, né, a minha mãe, porque na época, quando eu já era menorzinho, né, o que ela fazia? Naquela época, era uma casa mais simples, não tinha cortina na janela. Ela, todo dia, ela colocava aquele cobertor bem grosso e ficava o quarto escuro. E era assim, era estimulado a dormir, né? De todas as maneiras que você possa imaginar, entendeu? Entendeu? Porque hoje você não pode mais encostar a mão nas criançadas, né? Mas era estímulo, né? Não era Sim. como é que é, um castigo, né? Claro. Era um estímulo para a criança dormir, né? Porque já dormia mais gostoso, né? Então Escurinho, era assim né? então, mas era gostoso. Mas é outra coisa muito válida também, né? Não, Com muito certeza. legal. Isso daí. E assim, hoje, eu tô vendo aqui que o senhor tá com um livro, né? Sim. Fala um pouco sobre os estudos, aquilo que a gente estava até discutindo um pouco antes ali, Verdade. das suas zonas de maior interesse aí, que você tá achando muito um raciocínio bem interessante aí, metabólico, para o desenvolvimento da melhoria das pacientes, seja eles de pós-operatório, pré-operatório, para a gente entender um pouco o raciocínio do Dr. Otávio aí, aquilo que ele faz de melhor. Vamos lá, bacana, tá? Eu vou separar um pouquinho a matéria, né? Bom, dentro da implantodontia, o que a gente hoje a minha preocupação, né? Isso tem mais profissionais têm entrado nesse caminho, nessa filosofia, né? É de ver como o paciente está sistemicamente falando. Ou seja, né? E como que a gente faz isso? Né? Eu sempre peço exame de sangue para meus pacientes, né? E não peço um exame de sangue muito simples, não, tá? Eu gosto de ver como é que está o perfil lipídico dele. O perfil glicêmico, né, ver se a tireoide está funcionando bem, né, ver as questões com relação a fígado, já que eu vou colocar medicamento para eles, né. Sim. Uma outra questão que a gente também discute com relação, fazendo um adendo aí, né, mas o pessoal, não sou contra medicamento em absoluto, eu uso toda semana, mas com parcimônia e com a indicação mais correta possível dentro da necessidade, né. E então, esse exame de sangue, ele vai me mostrar como está a parte hormonal do paciente e a parte nutricional, Claro. né? Como é que está o corpinho desse paciente, né? Vou fazer uma cirurgia no paciente, está com deficiência de vitamina D. Com certeza. Vitamina D é essencial no metabolismo ósseo. Está com deficiência de testosterona. Ele é essencial no metabolismo ósseo. Está com deficiência de vitamina B12. Ela é essencial no metabolismo da captação de nutrientes que nós estamos ali ingerindo todo dia. Ou seja, uma coisa está ligada à outra. O nosso corpo é inteiramente integrado. Claro. Né? Sim, com certeza. Então, eu acho que nós temos que seguir essa linha. Então, dentro da implantodontia, eu tenho muita preocupação com relação a isso, tá? Então, preparar o paciente para a cirurgia. Existem casos de cirurgias emergenciais, sim, né? O paciente chegou com uma dor, com infecção, com abscesso, dependendo das circunstâncias, a gente vai com um pouquinho mais de agilidade, tá? Mas a gente tem essa condição. Então, toda essa questão de conhecer o corpo do paciente como um todo é uma preocupação minha e isso tem aumentado a odontologia. Porque na faculdade, nós somos treinados ao quê? Falo para meus pacientes. Nós estamos treinados a fechar cavidade, a fechar buraco em dente, né? Tá? De forma geral. De forma geral, né? Então, e hoje é assim ainda. Eu vejo porque a gente observa, né, as pessoas que estão se formando, etc. Então, hoje nós temos essa condição ainda. E nós temos que mudar, né? Existe um movimento para se tornar a odontologia a parte da medicina, enfim, no meu entendimento, ela já faz parte da medicina. Eu também concordo plenamente. Ela só foi separada por causa de funções diferentes. Assim, e funções assim. Eu acho que eu não me expressei bem. Localidades diferentes. Localidades, boca e corpo. É uma separação disso, mas o organismo é o mesmo. Eu entendo. Eu acho que ela foi separada mais por interesses pessoais humanos da época. Pode ser também. A gente não descarta. Porque tem países que a medicina não foi separada da odontologia. E não, né? Porque se você vai fazer a utilização do medicamento no paciente ou a utilização de um hormônio no paciente, você tem que conhecer a fisiologia do paciente.
Entendeu? Pelo menos o conhecimento naquilo que você vai utilizar e para que você vai utilizar. Concordo. Então a gente tem que ter esse conhecimento. Então, só que não foi dado ênfase, entendeu? Não, nós aprendemos fisiologia na faculdade, nós aprendemos anatomia geral e bucal, né, o cabeça e pescoço. Ok. Só que a ênfase foi o quê? Anatomia de cabeça e pescoço. Até aí tudo bem, ok. Mas a fisiologia foi feita Sim. geral, né? Como é que você vai dar um medicamento para o paciente se você não sabe qual é o efeito? Organismo, né? Sim, Organismo. né? Enfim. Então, dentro desse conceito hoje, né, a gente ouve muito falar em medicina integrativa, né, odontologia biológica, né, enfim. Eu acho que é um conceito que a gente tem ouvido, né, participo desses grupos aí e acho muito interessante que a gente... Está se construindo ali para haver essa integração, né? Exatamente. Entendi. Tá? Então acho que muito bacana, né? E tem vários médicos aí renomados que fazem palestras que, né, tem até um renomado aí, não sei se você já ouviu falar, né, do doutor Laí Ribeiro, que faz muita... Sim, bem... eu já assisti algumas palestras, já fiz alguns cursos com ele, presencialmente falando, e ele usa muito essa questão. O médico, ele vai ter que ter um dentista no seu consultório. Quando ele quis dizer isso, né, um cara fisicamente presente ali, né? Você chega com um problema, você tem que entender que muitas vezes esse problema pode estar relacionado com um problema bucal. Seguindo nessa vibe aí, vamos falar um pouquinho então sobre o NICO, né? As neuralgias induzidas por cavitações ósseas, né? São cavidades que contêm nesse osso relacionados à mandíbula, que é ao dentário, no nervo dentário inferior, que provocam alterações locais, né? E devido à expressão de quimiocinas, né? A RANTS CCL5, que é encontrada em outras doenças no nosso corpo, com expressões menores, mas que estão ali. Então, para explicar um pouquinho para o pessoal aqui o que é uma quimiocina, né? Ou seja, o seu organismo, quando fica doente no local, como é que ele fica sabendo disso? Como é que é o sinal? Ele pega o telefone, manda um WhatsApp, manda um telegrama, enfim, não. Ele vai produzir, né, uma enzima, né, proteica, que vai ser o quê? Uma citocina, que avisa o sistema. Aí o sistema vai chegar ali e vai resolver o problema. Tá? Muito bem. O que acontece muitas vezes na cavidade bucal, nos ossos maxilares? O organismo ele vai identificar o problema, só que ele perde a capacidade de autorregulação local, ele perde a capacidade de autocura e torna-se uma lesão crônica. E essa expressão, a formação dessas quimiocinas, elas vão aumentando e a expressão dela no local e no sistema, obviamente, aumenta. Porque se eu tenho uma expressão local, é óbvio que eu tenho uma expressão sistêmica. Entendeu? Né? Exatamente. Aí nós temos uma série de doenças que também são sinalizadas por essas quimiocinas, né? Nós temos... A lista é grande. Até trouxe a cola aqui, né? Não sei se eu posso pegar a cola. Aqui não tem pressa, não. Aqui é tudo na paz. Não, o câncer de mama, né? São as coisas assim que a gente tem que ficar muito preocupado, o paciente fica preocupado, né? Porque a doença então, conhecida como... essas doenças... Sim, são doenças estigmatizadas, né? Que causam preocupações. Né? Então, bom, a neuralgia ou nevralgia do trigêmeo é uma coisa meio óbvia, né? Porque tá ligada no nervo. O Parkinson, periodontite, também meio óbvio, esclerose lateral amiotrófica. Uma doença autoimune. Exatamente. Como é que a gente podia imaginar que pode haver uma relação? Porque é uma coisa teórica, porque você tem uma expressão muito alta nesses locais. E essas doenças estão ligadas a isso. E onde a gente vê aqui? A gente vê, se a gente for ver na pesquisa científica, existem trabalhos falando sobre isso, e não são poucos, né? Câncer de mama, nós temos, na última vez que foi feita essa revisão, foi feita quando foi feito o livro, já faz algum tempo, 9.641 trabalhos falando da relação das quimiocinas com o câncer de mama. Exatamente. Artrite reumatoide. Então eu vou contar um caso para vocês agora de artrite reumatoide. Essas histórias aí, bacana. Então, no meu consultório chegou uma paciente há umas 5 semanas atrás. Qual era a queixa dela? Doutor, eu tô sem dente e tal, não sei o quê, enfim. A queixa dela que tinha sem dente, ela gostaria de fazer implantes para fazer a reabilitação bucal,
né, dos dentes que ela falta para poder ter uma mastigação, enfim, melhor. Beleza, vamos lá. Vamos fazer o questionário, né? Eu tomo corticoides, eu tenho artrite reumatoide, tô fazendo tratamento para depressão, ok, né? Fizemos aquela lista, paciente de aproximadamente 75 anos, vamos dar uma olhadinha no exame de sangue dessa paciente, ok, vamos lá, vitamina B12 dela, abaixo do valor de referência, e isso que a gente acompanhou, né, nos exames que ela... Né, no exame, geralmente, se você faz no mesmo local, vem os vários exames que foram feitos no passado. Isso ela já está há tempos com esse exame abaixo, né? Vitamina D, muito baixa. Que é outra coisa que eu observei, que eu fiquei assim, admirado assim. Bom, vamos lá. Eu falei para ela, a senhora não come carne, por exemplo? Não gosto de carne vermelha. Tá bom. Come ovo? Eu não gosto muito do gosto do ovo. Tá bom, mas a vitamina B12 da senhora, se a senhora não fizer uma nutrição mínima, a senhora não vai conseguir repor nada, né? E, com já com uma anemia, não profunda, né? Mas uma anemia já se instalando no exame de sangue, né? Então, beleza. Já estava gerando uma anemia megaloblástica, sim. Né? Já tava ali. Então, você olha para aquilo e falei, vamos dar uma olhada no exame, eu li vitamina B12 baixa, D ruim, testosterona baixa, os hormônios, enfim, beleza. Vamos fazer o seguinte, pedir uma tomografia para ela. Vou para a tomografia, quando eu vejo uma lesão, uma cavitação óssea nela, do tamanho aproximadamente de uma azeitona, o que para cavidade bucal, né, é grande, é enorme para a boca, né? Enorme. Eu olhei, enfim. Aí nós começamos a tratar, né? Obviamente a gente prepara o paciente, prepara ela por 2 semanas aproximadamente, entrei com vitamina B12, aí sim, entramos com injetável, né, para dar um up, né, vitamina D injetável, e obviamente vai suplementar depois, né, a alimentação. Não convenci ela a voltar a comer um pouquinho de carne, né, não que ela não é vegetariana, ela não gosta do sabor, né, tá bom, enfim, então a senhora vai ter que suplementar, enfim, a sua vitamina B12. Fomos para cirurgia, removemos a lesão, né? Teve um pós-operatório e, obviamente, eu nem entrei com corticoide com ela, né? Só entrei com um anti-inflamatório, um ibuprofeno, mas porque ela já estava tomando, eu queria desmamar ela um pouquinho dessa situação. Aí fez a cirurgia, não teve dor, ficou muito bem, coloquei os implantes necessários, fiz a reabilitação, tirei as lesões, enfim, né? Isso já faz mais ou menos 2 semanas, né? Ela faz aproximadamente 3 semanas e meia, 4 semanas que não está tomando corticoide, e eu perguntei para ela, e aí, como é que tá as dores na junta, que eles falam, né? Nas articulações, como é que tá? Não senti mais dor, doutor. Melhorou, né? Olha só que beleza. Eu olhei e pensei, tá bom. Então, o que nos leva a crer que, voltando à história do pneu murcho, né? Se o pneu tá murcho, vamos encher o pneu, ver né? Ou seja, vamos suplementar esse paciente na parte nutricional, se houver necessidade, né, de você fazer uma suplementação, e eu acredito que hoje, né, você no seu dia a dia, eu não consigo enxergar um paciente não fazendo nenhum tipo de suplementação, né? Muito difícil, doutor. Muito difícil falar para você. Eu pego também meus pacientes aqui, não são todos, né, mas algum mineral, alguma vitamina está descompensado. Ou é vitamina D, ou é vitamina B12, ou é ferro, ou é potássio, entendeu? Sempre tem algum, ou tá estressado demais, daí você coloca um magnésio, aí você coloca, entendeu? Ou tá com, por exemplo, vai fazer uma cirurgia, então vou fazer uma dieta mais anti-inflamatória para ele, Show de entendeu? bola, isso aí. Então, assim, a gente tem toda essa preocupação e hoje a gente sabe que a gente não come igual antigamente. O nosso alimento não é mais o mesmo igual, o solo não tem mais o mesmo nutriente que tinha antigamente. Na verdade, a gente foi tirado da nossa verdadeira vida, né? Porque Sim. antigamente Então, a gente acordava sem roupa, tomava um sol. sol, ia lá buscar o próprio alimento, diante disso fazia exercício o tempo todo, consumia alimentos sem agrotóxicos, consumia alimentos com solo mais enriquecido. Voltava, tinha um tempo de descanso pós-almoço, ela lá comia e ficava deitadinha. É muito difícil aí ia fazer, não hoje em dia é uma completamente diferente, né? Então a gente foi levado a um estado de corpo que foge da nossa natureza. Aí quando a gente foge da nossa natureza, o que acontece? Doenças. O nosso organismo ele perde a capacidade da autorregulação
e, obviamente, da autorreparação, né? Sim. O que é fantástico, né? Se a gente, né, pra gente que estuda a fisiologia, a biologia, a gente percebe, quando a gente vê algumas situações, a capacidade que o nosso organismo tem de regeneração, coisa de doido, né? Bonito mesmo. Então, só que a gente precisa dar condição para ele. Claro. Né? A gente precisa nutrir nosso corpo. Nós precisamos dar ferramentas, né? Você vai construir uma parede, se você dar um tijolo ruim, um cimento ruim, aquela parede ela vai desmoronar. Entendeu? Se ela não tiver bases sólidas para isso, nosso corpo é igual. É muito entendeu? Você lembrando uma história que aconteceu essa semana. Né? Olhando o exame do sangue do paciente, ela já está sendo acompanhada, estava razoável, né? Tinha algumas coisas que eu até falei para ela que está sendo acompanhada pelo nutricionista. Conversa com ela sobre isso, quem sabe você pode melhorar um pouco isso, né? Enfim, acho bem bacana essa interação profissional, né? Não vou entrar no mérito, né? Ela está te acompanhando, dá uma conversadinha sobre esse resultado aqui. Boa, beleza. Ela é amiga assim, pessoal. Pô, Otávio, mas e aí? A gente vai ter que suplementar até quando? Né? Eu falei para ela assim, vou te responder da seguinte forma. Se você parar de comer uma semana, como que funcionaria o seu corpo? Não tem como. Complicou, não sei o que e tal. Então vamos entender uma coisa. Suplementação é comida, meu amor. Só que é comida em cápsula, que vem concentrada, a quantidade que você precisa, que a gente não tem mais nos alimentos. Isso parece meio claro para mim, né? Então, o alimento modificou na sua qualidade, na sua composição, né? Na maneira como é feito, né? Na maneira como é processado, na maneira como é armazenado e na maneira como ele é distribuído. Isso altera. E tem mais um ponto, o ser humano é muito mais estressado, consequentemente o estômago não é mais o mesmo também. Exatamente. Libera a gente pensa cortisol, que o fator intrínseco é liberado no estômago. Exato. E é ele que faz a absorção da vitamina B12 lá no ilho, né? Então, quando a gente começa a entender o excesso de cafeína, por exemplo, para ficar acordado, as alterações orgânicas, elas estão levando o nosso corpo a essa explosão de doenças. Eu fico preocupado. E necessidade de suplementação. Sim, eu fico preocupado assim, que eu recentemente estou a par de alguns estudos epidemiológicos e não tá bonito. Então assim, o número de fraturas de fêmur, por exemplo, apesar de alterar, estamos numa transição, né, populacional ali em termos de demografia, a pirâmide está se invertendo, mas vai dobrar o número de fraturas de fêmur. E quando eu falo isso, também vai ter graves problemas aí, mandibulares, do osso, porque está tudo conectado. Então as incidências automaticamente vão ser elevadas, né? Exatamente. E o que a gente pode fazer, né, para melhorar essa situação? Aí a gente conversa com todos os profissionais e vai se ajudando. Exato. Aí, ó. Todo mundo vai se ajudando. O objeto, né, de interesse é o nosso paciente. Né? Sim, com certeza. Nós temos que, né, quem trabalha na área da saúde tem que, sim, é um entendimento pessoal, né? Nós estamos dedicados ao nosso paciente e, obviamente, buscar sempre melhorar a condição de entregar ao paciente as melhores condições de tratamento, né, dentro desse conjunto de informações. Então, é isso que eu sempre busco, né? Outro dia foi perguntado, falando sobre tudo isso, né, essas questões que eu peço, exame disso, exame daquilo, o paciente falou, mas o paciente, mas você não é médico? Eu falei, não, você está errado, eu sou médico sim. Né? Eu sou médico da sua boca, só que a sua boca ela está ligada ao seu corpo. Se eu não posso tratar a sua boca, se eu não conhecer o seu corpo, um pouco pelo menos, eu não vou entrar no mérito de certas questões. Se eu identificar alguma coisa aqui que não faz parte da minha área, eu vou te orientar a procurar alguém que faça, né? Dentro da linha de filosofia, de raciocínio que eu sigo, né? Dentro dessa questão da medicina integrada, integrativa, né? Procurar médicos que possam te auxiliar nessa questão. Não vou tratar o seu joelho, não vou tratar, enfim, mas se eu perceber que existe algum problema ou alguma coisa que eu perceber com relação à sua nutrição, eu vou procurar a orientação do nutricionista, né? Num pré-cirúrgico, eu posso fazer assim a aplicação, para dar uma receituário do seu hormônio, né? Benefício sim, dela, mas naquele momento e tal. Só que eu vou fazer, vai ter obviamente uma condição pré-cirúrgica que a gente procura melhorar, vai ter a cirurgia, o pós-cirúrgico, e depois você vai seguir a sua vida. Eu sou implantodontista, você vai ter que ter uma nutricionista na sua vida, né? Você vai ter que alguém que cuide das outras partes da sua saúde. Você já mostra para a pessoa, olha,
vamos cuidar melhor disso, porque não tá muito organizado esse metabolismo aí, não. Não é bem as palavras que eu uso, não. Eu sou mais assim, pontual, às vezes, até um pouco. Porque às vezes o paciente precisa de um chacoalhão, sim, né? sim, Eu sou mais pontual, sim, né? sim. Você fala, É, só na nossa conversa. Uma das principais, eu gosto de usar um pouco de metáfora para os pacientes, para eles entenderem, assim, eu gosto particularmente de tentar abstrair para um universo mais presente, né? Aí, uma das principais queixas aí é de dor ortopédica. Na terceira idade, ela está envolvida com sarcopenia, que é a perda da massa muscular. Sim. Então, assim, como que um esqueleto vai se sustentar sem força muscular, né? Daí, uma forma de orientar os pacientes a fazer exercício físico, eu pego eles e falo assim, imagina que a gente 2 milhões de anos atrás, a gente tudo macaquinho aqui. Daí tô eu, senhora, aqui comendo uma bananinha, tá uma cachoeira aqui, tá gostosinha, a gente tá deitado, chega uma onça. O que tem que fazer? Aí todo mundo pensa assim, a maioria das respostas é assim. Eu já vi assim, tem que matar. Não, mas 90% das respostas é assim, correr. Aí eu falei, isso é a importância, essa é a nossa linguagem do DNA. A gente precisa correr, a gente precisa nadar, a gente precisa saltar e arremessar. E isso faz você ficar vivo. Você não pode parar de fazer essas coisas. E isso daí para quê? Para conquistar a massa muscular, né? Isso. Então eu acho que essa comunicação, né, que a gente precisa ter para eles entenderem o quanto que eles precisam cuidar do corpo, porque é a única coisa que nos pertence, né? Essa é a verdade. Então, quando a gente pega ali a parte de cavidade oral, suplementação, o dentista ajudando isso, eu acho que todo mundo, no final das contas, tem que tentar ajudar, né, para fazer com que o paciente ele tenha o quê? Saúde, bem-estar, qualidade de vida, não tenha dor. Dor, é assim, ela leva a depressão, a dor crônica leva a depressão, né? Eu já tive um canal, na época eu tava morando no Canadá, estava estudando lá. E, para minha sorte, faltava 5 dias para eu voltar pro Brasil, né? E foi a pior dor que eu tive na minha vida. Eu nunca mais esqueço disso. Acho que foi o canal, e aí tava inflamado, né? É isso, doutor? Sim, aí você teve a polpa com um problema, inflamou, né? Gente! Posso dar um dado para você? Pode, nossa senhora. Dor aguda. A dor de dente é a mais terrível que tem no nosso corpo. Gente, eu lembro, aguda, né? eu não conseguia dormir. Ela chega a dar desespero. A minha mãe canadense, ela, coitada, não sabia o que fazer, porque eu falei assim, falta 5 dias pra eu voltar. Eu tinha ficado 3 meses. Graças a Deus foi no finalzinho. Uma emergência resolveria. Então, mas é que lá, não sei, parecia que o dentista era muito, muito, muito caro mesmo. Caríssimo. Então, como faltava 5 dias, só que dali, o que era? O que tira dor? Ibuprofeno? Ajuda. Nossa, dali ibuprofeno. Só que minha mãe canadense, tadinha, ela ficava desesperada, ela não sabia. Ela falava, Sheila do céu, ainda bem que você tá voltando. Porque daí eu cheguei e já fui direto aqui pro meu dentista. E pra fazer esse canal, porque olha que dor. A dor de dente, desculpa, a dor aguda, aquela dor que você tem pontual, que é explosiva, a pior dor que o nosso corpo tem é a dor de dente. Gente, é um negócio que parece que você não consegue fazer mais nada. A inervação, ela é muito... quando a gente pega a parte do sistema nervoso central e lembra do homolúnculo, né, que chama, o nome específico, que é o desenho dos nossos receptores sensitivos do nosso cérebro. Sim. A boca é desse tamanho em comparação a outras partes do corpo. Então, assim, a sensibilidade ali é muito grande, né? Meu Deus. Ela é inervada, né, pelo quinto par craniano, né? Aí você tem uma situação, né? Aí nós temos algumas teorias na medicina chinesa. Problemas na boca pode desenvolver problemas em todo o corpo, né? Temos gráficos. Não trouxe, mas numa próxima oportunidade a gente pode discutir isso aí, né? Que é bem interessante, né? Dentro dessas questões, dentro da terapia neural, né? Vou te dar um exemplo, né, que aconteceu no nosso curso, né? Um colega, chegou uma paciente, uma senhora, que já fazia alguns tempos que não conseguia ir ao banheiro, né? Tinha um problema relacionado ao sistema urinário. E o que aconteceu? Foi feita a aplicação dela a nível de incisivos inferiores. Tá? Ela teve uma liberação imediata, né? Ou seja,
são pontos, né? Aí nós podemos entrar no raciocínio, né, dos canais de energia da medicina chinesa, enfim, aí vamos, né? Acho que é uma viagem para outro dia, mas só para exemplificar de como a boca é importante na saúde da pessoa, né? Não que ela não tivesse um problema relacionado ao sistema, mas foi feita uma aplicação nela, ela teve a liberação imediata. Chegou, fez lá, conseguiu urinar e depois seguiu com a vida normal, assim, foi fazer o tratamento que ela precisava fazer para o sistema, né? Então a gente observa que a gente tem essas condições observadas na boca. Quando você fala em dor aqui, isso aqui está tudo interligado, Sim. entendeu? Né? É como se fosse um intermediário, né? O sistema está aqui, passou pela boca, todos os nervos próximos ou, né, pela boca, alguns, né? E essa situação ela vai se tornar sistêmica por todo o seu corpo, né? Então é isso. É isso Mas mesmo. então tá. Acho que a gente agora já tá chegando no final da nossa teoria de saúde. Assim, doutora, foi muito legal conversar com o senhor aqui, né? Eu acho que deu para trazer muito conhecimento aí para a população, dica legal. Desde escovação até a interação entre a boca com o resto do organismo, exatamente. né? Eu queria agradecer muito. Você quer dizer alguma coisa aí para as pessoas, ou uma mensagem aí que sintetize toda a visão que você tem sobre odontologia? Como que você pode se expressar? Bom, na realidade eu gostaria de dizer o seguinte, né? O nosso corpo, ele é único, né? Então, existem situações sistêmicas que se desenvolvem no corpo, que vamos separar um pouquinho a boca, né, da odontologia, separar um pouquinho da medicina que foi feita no passado, que no meu ponto de vista está incorreto, mas que você pode ter repercussão na boca. E existem problemas bucais que você pode ter repercussão sistêmica. Tá? Então esse é um recado geral, não só para quem nos está assistindo, para a população, para a pessoa, para o paciente, para aquela pessoa que quer melhorar a saúde, enfim, mas também para os nossos colegas, dentistas, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nós que trabalhamos na área da saúde, que o nosso objetivo ele tem que ser o paciente. Eu entendo que, de repente, existem alguns interesses que são pessoais e são corretos, né? Eu quero tratar primeiro, enfim, tratar o meu canal, enfim, está super correto. Mas depois que você fez aquele tratamento, daquela circunstância emergencial, etc., procurar conhecer um pouquinho mais esse paciente no seu contexto geral, dentro do seu conhecimento, e aquilo que a gente não conhece, conversar com um colega, dar uma ligadinha, ei, como é que você está? Eu estou com um paciente assim assado, posso encaminhar para você? Caminhar para a nutrição, né? O paciente que tem problemas, que a gente percebe que tem artrite reumatoide, você fez a cirurgia, lá removeu aquela lesão que estava, teoricamente, poderia estar provocando aquilo, e tem casos relatados na literatura, né? E vice-versa. Pô, eu estou com um paciente aqui, trato, não consigo achar a causa. Vai no dentista lá, vê com ele lá, fazer uma tomografia, vê como é que funciona, vê se você tem algum problema bucal que pode eventualmente estar provocando essa reação sistêmica. Então, o recado nós precisamos, profissionais da saúde, nos unirmos para darmos o nosso melhor para o nosso paciente. Com certeza. Ontem mesmo eu acho que eu estava conversando isso com uma fisioterapeuta. A gente está se comunicando muito pouco. Está havendo pouca comunicação entre os profissionais. E quando acontece pouca comunicação entre os profissionais, aí surge qualquer coisa, né? Sim. Então, realmente, eu concordo plenamente com o senhor, viu? Sim, perfeito. Muito obrigado, viu, doutora Otávio? Por aceitar o nosso convite. E a gente vai trazer o senhor mais vezes aqui para conversar, então, de mais outros Está aberto assuntos aqui para o senhor, toda vez que quiser tá bom? voltar. Não, eu agradeço o convite, né? Eu acho que esse bate-papo foi muito gostoso, né? Eu acho que a intenção de vocês eu achei muito bacana, né? De levar a informação para as pessoas. Então, eu agradeço o convite, né? Foram uns momentos prazerosos aqui. Essa energia que rolou aqui foi muito legal. Né? Bom. E estarei sempre à disposição para que no futuro, caso vocês queiram, eu estarei aqui para a gente bater esse bate-papo, né? Toda vez que surgir alguma coisa assim, a gente pode conversar, a gente está aberto aqui. Exatamente. A Saúde está aberto para o senhor, viu? Fica muito obrigado. Obrigada. Pessoal, até o próximo episódio. Tchau. Aí, foi legal.